Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de doenças oculares, ou seja, algumas doenças oculares, né? E a nossa convidada é a médica oftalmologista, é a doutora Watifa Faneco. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no programa e poder comentar com os nossos telespectadores, né? Tem tantas doenças oculares, mas pelo menos algumas, né? Isso, o prazer é todo meu e obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Inclusive, eu sei que você fez algumas especializações. Comenta com os nossos telespectadores. Isso, eu fiz a residência em oftalmologia, né? Então a gente estuda oftalmologia geral. Além disso, eu fiz especialização em plástico ocular, vias lacrimais e órbita. Inclusive, falando em doenças, né, você poderia explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser o tersol, como que adquire? O tersol, ele é um nome popular de uma doença médica chamada de Ordelli, né? O tersol, ele ocorre porque ao redor, na margem das pálpebras, ao redor dos cílios, nós temos glândulas que produzem uma secreção oleosa que vai para o filme lacrimal. Só que em alguns pacientes essas glândulas entram em disfunção e com isso elas podem entupir e esse conteúdo oleoso que deveria sair pelas glândulas, elas ficam obstruído, então ele não sai e vai represando, e isso é o que as pessoas comumente chamam de Ordelli, tersol. O tersol, né? Isso. O tersol, ele é transmitido, é transmissível ou não? Não, ele não é transmissível. Isso pode estar associado a uma doença bacteriana, uma infecção por estafilococo, mas pode ser também uma falta de higiene da pálpebra, né? Então ele pode aparecer, mas ele não é transmissível. Então, muito melhor, né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada, vê alguém, já começa a afastar, né? Tomar aqueles cuidados, ou mesmo exagerados, né? E o ectrópio, o que vem a ser o ectrópio? O ectrópio, ele é causado geralmente pelo envelhecimento do rosto, da face da pessoa, né? Pelo excesso de sol que ela tomou ao longo da vida. As pálpebras, elas têm a função de proteger o globo ocular. Então, ela protege de corpos estranhos, ela faz com que a lágrima, ela lubrifique todo o olho por igual, mas com o envelhecimento ela vai se tornando flácida, às vezes até pela exposição solar, e tem uma retração, ela desce, né? Certo. Igual o slide aqui vamos ilustrar, né? Então, a pálpebra, ela tem que ficar em contato com o globo ocular. Nessa foto a gente vê que ela não está mais em contato. E aí, essa parte inferior, então, ela fica como se estivesse aberta, né? Exatamente. E isso dá vários problemas para o paciente, porque ele fica com lacrimejamento constante, ele pode ter inflamação do olho, o olho ficar vermelho, ter dor, né? E é um incômodo para o paciente. Lógico, ainda mais o ressecamento, né? Isso incomoda bastante. E o tratamento dessa patologia é cirúrgico mesmo. É cirúrgico. Então tem como reverter? Tem, né? Tem tipo sim. assim, virou externo, né? Tem como reverter. Isso, a gente recoloca a pálpebra na posição correta. Então, menos mal, muito bom, né? Ainda bem. Então, falando em plástica, a plástica ocular ou a oculoplastia, o que vem a ser? A plástica ocular, ela estuda os tecidos que ficam ao redor do olho, né? Então ela estuda a pálpebra, a função da musculatura que fica ao redor dessa pálpebra e faz com que os tecidos nessa região, eles se mantenham desde quando nós nascemos até o envelhecimento. Certo. Ele tenta manter a função mesmo desses tecidos que ficam ao redor. Então, nós temos as cirurgias estéticas, nós temos as cirurgias também funcionais, que são as do ectrópio, pitose palpebral, dermatocálise, que é o excesso de pele palpebral. Então, ela consiste em vários. Além disso, ela ainda trata os tumores palpebrais. Então, engloba uma série, né, de patologias. Sim. E essa plástica, normalmente, o paciente precisa de hospitalização, precisa ficar internado. Não, normalmente é uma coisa, a maioria não, né? A cirurgia, tipo um tratamento mais rápido. Chega, opera e geralmente vai embora no mesmo dia. A cirurgia dura 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do tipo de cirurgia que vai ser realizada. Bom, você comentou a respeito, né, também de tumores. Então, quais seriam assim, aqueles tumores mais comuns, né, da parte da pálpebra, né? E se tem como evitá-los também? Isso, na pálpebra nós temos os tumores, os mais comuns, o principal de todos é o carcinoma basocelular. Ele compõe de 80% a 90% do volume de tumores da pálpebra. Porcentagem alta, né? Isso, já em segundo lugar é o carcinoma espinocelular, seguido de carcinoma de glândulas sebáceas, entre outros tumores. Certo. Né?
E a forma de evitar, principalmente esses tumores palpebrais, é evitar a exposição excessiva ao sol, né? Nós temos o problema é que as pessoas às vezes elas se lembram de proteger todo o rosto, mas deixam a pálpebra desprotegida. Exatamente, o filtro solar, todo mundo lembra, né? Mas é verdade, tem que proteger todo, né? As pessoas não lembram. Como que a pessoa, então, pode suspeitar de algum tumor palpebral? Isso, geralmente a pessoa aparece, geralmente os tumores palpebrais às vezes ocorrem mais na pálpebra inferior, porque como a pálpebra superior ela se encontra aberta, né, o sol geralmente ela está protegida do sol e a inferior fica exposta. Então, geralmente na pálpebra inferior aparece uma nodulação, uma lesão. Essa lesão ela pode ter vasos em cima dela, que nós chamamos de telangiectasias. Essa lesão, ela pode se ulcerar, ela pode sangrar, são aquelas lesões que crescem lentamente ao longo dos anos e que não cicatrizam. Então não tem como, o paciente percebe realmente que tem algum problema no olho. Percebe, além disso ainda há perda de cílios na região que o tumor se encontra. Então é mais uma dica para a gente suspeitar desse tumor. E quanto antes também procurar ajuda médica, né? Procurar um especialista, isso. Muito melhor também, né? Tudo que é no começo a gente brinca, né? Mas é verdade, tudo é mais fácil, né? Doutora, a respeito do lacrimejamento, conta um pouquinho do lacrimejamento pra gente. Vou mostrar num slide aqui pra gente. A lágrima, ela é produzida na glândula lacrimal, ali à esquerda acima, tá? Certo. Ela produz a lágrima que vai para o olho, então com o fechamento e abertura das pálpebras, esse olho ele fica lubrificado. E ali, a região aqui à direita, nós vemos dois canaizinhos, um embaixo, um em cima. Temos dois pontos lacrimais, um inferior e um superior, esse canal e o saco lacrimal. Então é por onde o caminho que a lágrima faz. Ela nasce na glândula lacrimal, vai para o olho, desce por esses caninhos, né? Vai ali no saco lacrimal e ele desemboca dentro da região do nariz, né? Então, dentro da mucosa nasal. Então, é por aí que acaba fazendo, né, umidificando, digamos assim, o globo ocular, né? Isso. Então, ele tem o trajeto dele correto a passar, né? A lágrima ela tem um canal até a produção e tem por onde ela desce. E se tiver qualquer falha nesse caminho, aí o paciente pode ter o lacrimejamento. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a doutora Watfa, que é médica oftalmologista. Então, vamos explicar um pouquinho, se for possível, né, para os nossos telespectadores, o que vem a ser o lacrimejamento, Watfa? O lacrimejamento é uma alteração ou um excesso de produção da lágrima ou uma dificuldade em drenagem da lágrima, né? Então, pode ocorrer, por exemplo, um excesso de produção quando cai um cisco no olho, um corpo estranho, quando o paciente tem uma conjuntivite. Então, tem um excesso de produção e lacrimejamento é essa causa. Mas esse lacrimejamento ele não é contínuo, não é diário, ele ocorre e para. Já o lacrimejamento por obstrução do canal da lágrima, né, que é aquele circuito por onde desce a lágrima, aí sim, aí ele causa um lacrimejamento diário, contínuo, frequente. O paciente sempre está com lencinho, secando os olhos, né, porque ele chega a escorrer pela face e atrapalhar até mesmo a visão do paciente. E fica incômodo também, né? Tem tratamento para isso? Tem. Quando a causa é a obstrução das vias lacrimais, né? O canal está entupido por onde desce a lágrima, a gente faz uma cirurgia em que a gente reconstrói esse canal para que esteja pérvio para a lágrima conseguir passar. Então, facilita a vida, né? Melhora a qualidade de vida do paciente. E crianças com lacrimejamento, pode ser assim um indício de algum problema ou é a mesma coisa do adulto? Isso, não, pode ser problema sim. A criança quando nasce, ela não produz lágrima, ela começa a produzir lágrima entre 4 a 8 semanas após o nascimento. Só que quando ela nasce, esse canal de drenagem da lágrima está muito imaturo, não está completo, ele se completa até um ano após o nascimento da criança. Então a criança pode ter sim lacrimejamento contínuo, diário, frequente, escorrer pela face, os cílios ficarem molhados. Então ele tem que ser avaliado por um médico oftalmologista. Por quê? Para a gente ver se realmente vai ter a canalização, vai conseguir passar essa lágrima pelo canal, se o canal vai se abrir ou se ele vai permanecer fechado. Aí o médico o que não é correto e que não é ideal, né? Tem que tratar. E aí o médico oftalmologista vai ter que intervir, né, para melhorar, ajudar esse canal a canalizar novamente. Esse tipo de tratamento faz parte também da plástica ocular ou não?
Na verdade, a plástica ocular, ela está muito associada, ela está junto com as vias lacrimais e a órbita. Então, quando a gente faz a especialização, a gente mexe nas 3 áreas de forma simultânea, porque elas fazem parte dos anexos do olho, né? Então, elas juntas, uma acaba compensando a outra e ajudando, né, para que tenha uma saúde, uma funcionalidade do olho melhor. E falando então em plástica, comenta um pouquinho a respeito da pálpebra caída, pode ser? Pode. Os pacientes, eles vêm muito ao consultório falando dessa pálpebra caída, mas aí nós temos que perguntar para ele qual que é o problema. Se é o excesso de pele da pálpebra superior, que às vezes vai ficando redundante e cobre os cílios, cobre às vezes a parte superior do olho, atrapalha para enxergar, né? Então reduz o campo de visão do paciente. Ou se a pálpebra caída para ele significa a diminuição da abertura palpebral, né? Se for a diminuição da abertura palpebral, que nós chamamos de pitose palpebral, né? Que pode ser congênita ou adquirida. E a pitose não é um excesso de pele, né? Como foi o que eu expliquei anteriormente. A pitose não, é por um enfraquecimento do músculo que abre a pálpebra. Ele não tem força para levantar a pálpebra. Então a gente tem que às vezes fazer uma correção cirúrgica para fortalecer esse músculo para conseguir abrir. Então tem como corrigir, fortalecer essa musculatura para voltar a abrir o olho normal. Tem sim. E falando em pálpebra, os tumores mais comuns da pálpebra, você poderia comentá-los? Posso. Os tumores mais comuns da pálpebra, o principal é o carcinoma basocelular. Ele compõe de 80% a 90% dos tumores palpebrais. Ele está muito relacionado à exposição solar, né? Os tumores menos frequentes seriam carcinoma basocelular, carcinoma de glândulas sebáceas, né? Eles aparecem principalmente por pacientes que a vida inteira tomaram excesso de radiação solar. E aí vão com a idade, também a exposição é cumulativa, né? Então tem uma maior chance de apresentar tumores palpebrais. Para se fazer o diagnóstico também seria mais ou menos igual? O diagnóstico ele é feito, o médico oftalmologista ele vai suspeitar desse diagnóstico, ele vai avaliar o paciente, vai ver que tem uma nodulação, que tem perda de cílios locais, que aquele crescimento é lento, que tem suas alterações, e ele vai fazer uma biópsia, ou retirar todo o tumor, ou parte dele, mandar para o patologista, que vai falar se realmente é o tumor e qual o tumor que é. Então, o tratamento, então, existe. Existe. Depende muito do paciente também procurar a tempo, né? Procurar no tempo certo o especialista, no caso aí, o oftalmologista, né? Falando um pouquinho mais de plástica ocular, essa plástica ocular, então, é realizada por vocês, oftalmologistas. Isso, os oftalmologistas gerais podem também realizar plástica ocular, mas também temos os que são mais especializados, né? Como eu, que fizemos especialização mesmo mais voltada para essa área. Bom, vamos pensar que um paciente não está gostando, por exemplo, olhou no espelho e não gostou. Você disse da pálpebra caída, mas vamos dizer o excesso de pele na pálpebra. Esse excesso de pele tem como corrigir e você corrige essa parte? Sim. O excesso de pele, a gente faz cirurgia para remover esse excesso de pele e na tentativa de rejuvenescer o paciente e melhorar a qualidade de vida também. Porque melhora a autoestima, né? Com certeza. E essa pele caída, ela vai alterar o campo de visão do paciente. O paciente vai sentir um peso na pálpebra, ele não vai conseguir enxergar bem, né? Então acaba melhorando quando a gente faz a correção. Então ninguém precisa se preocupar, né? Tem algum probleminha, tem para tudo, né? Como a gente brinca, tem conserto para tudo, né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Estamos de volta com o programa Saúde em Dia. E hoje com o Dr. Watfa, médico oftalmologista, e agora nesse bloco também a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora, eu não sei se você poderia, né, se a ocasião é para isso, mas responder para os nossos telespectadores o que vem a ser blefaroespasmo essencial. Pode ser? O blefaroespasmo essencial, ele é causado principalmente por movimentos involuntários palpebrais do paciente. Então o paciente fica piscando os olhos de forma consecutiva e arrítmica mesmo, né? Então ele não consegue manter os olhos abertos, ele não consegue... Bilateral, seria os dois lados. Bilateral, geralmente é bilateral, um olho pode ser mais acometido que o outro, então ele não consegue ler, ele não consegue assistir TV, ele não consegue dirigir, porque ele não consegue manter os olhos abertos. Então não seria o que o pessoal sempre comenta, que é o tique nervoso, ou mesmo o toque, né? Isso, eles
popularmente até chamado de tique, mas é uma doença mesmo, com nome estabelecido, né? E que realmente incapacita o paciente, né? O paciente não consegue abrir os olhos. Porque deve ser terrível, né? A pessoa que abre o olho não consegue, não para de piscar. Isso. E tem tratamento? Tem como corrigir isso, doutora? Isso. Na verdade, o tratamento que nós temos hoje são medicamentos para acalmar, tirar a ansiedade do paciente, que ele toma, né? E também temos a toxina botulínica, que são aplicações que nós fazemos nos músculos que estão contraindo involuntariamente, para paralisar esses músculos, para que o paciente consiga manter os olhos abertos, consiga ter uma qualidade de vida, consiga ler, consiga assistir TV e dirigir. Então tem como corrigir? Tem sim. Isso é ótimo, né? E o espasmo hemofacial, seria mais ou menos a mesma coisa, não? É um pouquinho diferente, é outra doença. O espasmo hemifacial, geralmente ele acomete uma metade da face, de um lado ou de outro. Então o paciente pisca de forma também involuntária, tem um movimento dos músculos da face de forma involuntária e às vezes repuxa até mesmo a boca. Então a boca dele vai saindo do lugar, né, vai repuxando, e os olhos também piscam de forma involuntária. Que sofrimento para o paciente, né? E também tem como corrigir. Seria a mesma coisa com toxina ou não? Isso. Geralmente a causa é a compressão do nervo facial, né? Então o neurologista avalia o paciente, ele pode entrar com medicações, às vezes o tratamento é cirúrgico, mas na maior parte dos pacientes a gente faz também a aplicação de toxina botulínica para parar essa musculatura e o paciente ficar tranquilo, né? Essa toxina, eu acredito que seria assim, mais ou menos, fazendo uma área de fibrose, né? E ficaria enrijecida a musculatura, não é isso? Na verdade, a toxina ela age no músculo, então ela paralisa as sinapses do músculo, então tem um bloqueio da movimentação desse músculo de forma temporária. Certo. Geralmente de 4 a 6 meses ele paralisa essa musculatura. E aí o paciente tem que voltar e refazer, reaplicar, né? Isso. Depois com o tempo tem que reaplicar. Doutor Watford, nós temos algumas perguntas, né, de nossos telespectadores que nós recebemos por e-mail, que a Juliana vai fazer. Você pode responder para a gente? Juliana, primeira pergunta. Quando há obstrução do canal lacrimal, tem que fazer cirurgia? É uma boa pergunta, né? Acho que o telespectador foi em cima, né? Isso. Na verdade, nós temos que ver aonde está obstruído e geralmente o tratamento, sim, é cirúrgico. E normalmente a pessoa tem uma ideia, acredito, errônea, né? Que tudo que talvez por ser próximo ao olho, né? No olho, tudo vem com dor. Imagina uma dor desagradável, uma dor forte. Então, tudo isso é feito com anestesia. Isso. Tranquilo. A cirurgia das vias lacrimais, geralmente ela é feita sob anestesia geral, para que o paciente realmente fique relaxado, durma, fique tranquilo, que é uma cirurgia mais trabalhosa. Então, ninguém precisa ficar preocupado que vai doer demais, não. Como eu já ouvi, né? Essa cirurgia dói muito. Não, não dói. Realmente é com sedação, com anestesia, isso, né? Isso. Outra pergunta, Juliana? Tenho a pálpebra caída. Qual o tratamento? Doutora. Então, como eu expliquei anteriormente... você comentou agora há pouco, né? Isso. O tratamento geralmente é cirúrgico, seja pela pitose e pelo excesso de pálpebra. Tem mais alguma? Excesso de pele da pálpebra, desculpe. Tem mais alguma, Juliana? Sim, doutor. Olho vermelho é sinal de conjuntivite? É uma boa pergunta, porque tem conjuntivite, eu acredito que tem tantas patologias, né, que pode até deixar o olho vermelho, né? O olho vermelho não acontece só na conjuntivite, por isso que é bom sempre procurar um oftalmologista em caso de olho vermelho. Conjuntivite geralmente é bilateral, então acomete os dois olhos. Quando os olhos simultaneamente estão vermelhos, geralmente é conjuntivite, mas nós temos vários problemas que deixam os olhos vermelhos. Um glaucoma agudo, nós temos, por exemplo, uma uveíte, né? Então temos outros diagnósticos que também podem levar os olhos ficarem vermelhos. Então realmente sempre é bom procurar um oftalmologista para ter o tratamento rápido, né? Não atrasar o que precisa ser tratado rapidamente. E pode ser também uma reação alérgica? Pode. Conjuntivite alérgica pode deixar o olho avermelhado também. Às vezes até corpo estranho ocular, cisco que cai no olho, né? Pode deixar os olhos avermelhados também. Então, quem fez a pergunta, fique tranquilo, né? Tem mais alguma pergunta, Juliana? Bolsa abaixo dos olhos tem que tratar? Tem alguns pacientes que eles têm excesso de bolsa mesmo nas pálpebras inferiores, superiores, né? Então, certo. Assim, não tem que tratar. Mas o paciente muitas vezes se incomoda, acha feio, acha pouco estético. Então nós temos cirurgias para melhorar essas bolsas inferiores, que dá um aspecto de cansado, né, de envelhecido. Exatamente, pelo menos fica com uma fisionomia mais jovem, né, mais descansada. A gente né? consegue rejuvenescer um pouquinho o paciente. Olha aí, notícia boa, hein, Juliana?
Tem mais alguma, Juliana? Tem sim, doutor. A degeneração macular tem cura? A degeneração macular geralmente é causada por idade, né, um envelhecimento precoce da retina, pode ser também por acúmulo de sol, tudo isso. Quando a gente vai ficando mais velho, aquele sol que ficou a vida inteira, né, atrapalhando os nossos olhos, ele pode sim dar alterações maculares. Essas alterações, elas têm que ser tratadas, têm que ser avaliadas, nós temos tratamento para isso, porque caso ele tenha uma alteração macular e não trate, ele pode ter uma perda severa de visão e ficar incapacitado visualmente. Isso se não vier a fazer o tratamento. Isso. Então tem que realmente, por isso que nós orientamos os pacientes a procurarem um oftalmologista, porque nós conseguimos avaliar essa degeneração de forma precoce e o tratamento segue de forma mais suave, mais tranquila, sem perda visual, né? Que é o mais importante, né? Sim. Preservar a visão do paciente. Com certeza. Juliana, tem mais alguma pergunta? Doutor Luciano, por hoje é só. Aos telespectadores que estão nos assistindo, poderá enviar suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que teremos prazer em respondê-las, e até a próxima semana. Doutora, chegamos ao final do programa, infelizmente nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer muito sua presença e gostaria que, se possível, deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. Isso. Qualquer paciente que tiver qualquer dúvida, que quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode me procurar, estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela participação aqui no programa. Muito obrigado, Juliana, pela participação também. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.